Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e necessário para a igreja, que é o tema de missões. Vamos falar aqui de a gente pode dizer assim, uma área da missão específica que são as missões rurais. Eu chamava de missões regionais, né, porque são alguns nomes que, dentro da formação teológica mesmo a gente aprende, mas nós vamos focar em missões regionais hoje, e para conversar sobre esse assunto, eu trouxe um missionário, né. Mas antes de apresentá-lo, eu queria dizer que, como nós vamos estar trabalhando esse tema, nós já tivemos um outro episódio e falamos também sobre missões, e nesse caso foi, missões transculturais, com o missionário Oscar. Vai ficar o link, né, a descrição para você também, se ainda não tiver assistido, poder assistir esse podcast com o missionário Oscar. E hoje nós convidamos um amigo, e aí é um amigo de algum tempo, né, já, e também até de formação teológica. Nós estivemos pagando algumas disciplinas juntos, lá na formação teológica. Estou falando do meu amigo, irmão Jairo Enos. Bem-vindo, Jairo, ao nosso podcast. Amém. Quero cumprimentar todos os ouvintes, né, todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer por estar aqui, pelo convite, né, do irmão Ananias e sua equipe, né, que nos convidou para estar aqui, fazendo parte do seu programa, né, do seu podcast, Cristianismo Inteligente. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Muito bem. Eh, Jairo, a gente vai conversar hoje sobre missões regionais, missões rurais, né, como a gente já anunciou, mas antes da gente fazer assim esse percurso, Sim, né, saindo da zona urbana, né, digamos assim, a gente está na capital, né, e vai para o interior. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua conversão, né, quando foi que você chegou na igreja, né, teve o encontro com uhum, Cristo. certo. Eu aceitei Jesus no ano de 99, né, dia 13 de novembro de 1999, na cidade de Petrolina. Pernambuco, né? Isso, em Pernambuco, né? Já divisa com a Bahia. E estava em um local e precisei ir, né, para esse local, e lá tive um encontro com Jesus, né? Até então, minha família, eh, só minha mãe era crente, né? E vinha orando por nós, passamos por várias dificuldades, vários problemas, né? E acabei precisando ir a Petrolina, e de lá, chegando lá, eu sem pretensão nenhuma de ser crente, se tinha uma coisa que eu não queria, era ser crente, né. Uhum. Minha mãe falava de Jesus, mas eu não queria. E aí, chegando lá, eh, participei de um culto, né, primeiro culto que eu participei, eu nunca tinha participado de um culto, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica antes, e no primeiro dia, eu tive um encontro com Jesus, né, fui, assim, fortemente, eh tocado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Eu me vi chorando muito, e quando me perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu automaticamente já disse que queria. De lá para cá, já são aí 24 anos de caminhada, né, caminhando com o Senhor Jesus. Quando você voltou de lá, de Petrolina, você passou muito tempo lá depois que se converteu? Passou mais ou menos quanto tempo para vir pra capital e chegar lá na igreja? Porque eu me lembro de você Sim, já na congregação do Soldado 2, né? isso. Eu passei em Petrolina 6 meses, né, 6 meses. Eu cheguei em 99 e até o ano 2000. Em maio de 2000 eu retornei. E cheguei aqui em Soledade 2 ainda na época do pastor José Arimaldo, foi o meu primeiro pastor aqui Sim. em em Natal, né. E aí, estamos aqui até hoje servindo ao Senhor com muita alegria. Eu lembro que naquele período que você chegou na congregação do Soldado 2, você já
participando ali com o pessoal da turma dos novos convertidos, né? Sim, Você já tinha um envolvimento nessa área de evangelização. É que a gente sabe que tem pessoas que, quando chegam na igreja, é aquilo que a gente chama de chamada, né? sim, A sim. vocação ministerial. Tem alguns que vão para a música, né? Vão para os grupos musicais, a regência, outros vão para o ensino, escola dominical e tal. E tem Isso, aqueles irmãos que focam mais na evangelização, nesses trabalhos de rua, né? E isso mesmo. você já tinha esse perfil, eu me lembro disso, né? Isso mesmo. Desde assim, desde do início, né, da nossa conversão, ao chegar aqui em Soledade 2, né, passei os 6 meses em Petrolina, ao chegar, passei pelo discipulado, né, claro, e logo em seguida eu já fui inserido dentro do, da equipe do discipulado, que era a equipe que fazia visitas aos novos convertidos, né. Eu era um novo convertido, Hum, mas já fazia parte da equipe que visitava os nossos convertidos. Então a gente se reunia na igreja, tinha aquela turma que tinha os dias certos da semana que a gente se reunia, e naquele dia a gente ia fazer visita daquele pessoal que tinha aceitado no culto de domingo, por exemplo, né, e na semana no outro dia a gente já estava nas casas com as fichinhas procurando, apoiar, né, procurando conhecer a pessoa. Então desde o começo que eu me envolvi com essa parte de discipulado, né, evangelismo, e aí fiz parte dos grupos, né, um dos projetos que tinha na nossa igreja, que era um projeto, se eu não me engano, era um projeto do coral, né, que é o projeto Reviver, que era sim, coordenado pelo irmão Janilson e sei, Assis, né, e o gosto. Osto, né, e esse projeto me ajudou muito, né, na minha formação, assim, como um evangelista, podemos dizer assim, né, me ajudou a desenvolver habilidades que até hoje eu carrego, mas tem coisas que eu aprendi lá, no projeto Reviver. O pessoal me colocava ele chegava nas cidades e distribuía as equipes, né, para cada um ficar no setor da cidade, né, e aí me colocavam às vezes como líder de equipe, e isso fez com que a gente fosse desenvolvendo essa liderança, essa visão estratégica para evangelização, né, para alcançar as pessoas. E eu louvo a Deus porque eu participei de uma igreja missionária que tinha uma visão missionária, que fazia missões realmente, e Soldado 2 é essa igreja que, que realmente faz missões, né? E eu aprendi muito Soldado 2. Então me envolvi em várias áreas da evangelização, departamento de missões, depois discipulado, eu participei do DEPIM, fui professor do DEPIM, mas com as crianças eu formei uma equipe de evangelização também. Então, nos domingos à tarde, eu me reunia com um grupo de crianças de 9 a 11 anos, né? E nós saímos pelas ruas de Soledade 2, evangelizando, casa a casa, entregando literatura, né? E foi um período muito, muito abençoado, né? E depois fui para o departamento de missões, né? E no departamento de missões eu praticamente fiquei até sair da igreja de Soledade 2, fui para Extremóis, em Extremóis passei 2 anos no departamento de missões, 2 anos no departamento de discipulado e 1 ano na mocidade, né. Depois retornei para Soledade 2 e me congreguei aqui um curto período, até o Senhor me chamar, né, para ir fazer uma obra no sertão do nosso Seridó. Sim. Você estava falando aí do projeto Reviver, e ontem eu estava conversando com exatamente o pastor Janilson e o irmão Assis, né, que Uhum. foram um dos 2 líderes daquele projeto junto com o Washington, e a gente comentava, ele disse ontem para mim que as pessoas que passaram por aquele momento ali, do projeto, aprenderam a fazer. É verdade. De maneira que todos os que fizeram parte daquela geração sabem fazer, né, esse envolvimento com as coisas da igreja. E o projeto Reviver, de fato, ele foi uma escola, eu diria que ele foi uma escola de missões, né, Foi Jair? sim, foi sim. Pra mim, assim, eu
eh, eu carrego até hoje as ações, né, todo o planejamento que tinha, o projeto Reviver fazia visitas antes para conhecer a cidade, né, fazia um relatório da cidade, da necessidade daquela cidade, e quando a gente ia, a cidade já estava mapeada, então todo desde o planejamento antes de ir, né, tanto a execução do projeto, né, toda essa a parte de logística, de organização, tudo isso até hoje eu trago, né, e quando a gente organiza alguma viagem, alguma coisa, o modelo é o mesmo. Sim. Algumas coisas, né, como a gente mudou muito o nosso mundo, né, de hoje, mas assim, a base continua a mesma, é aquilo que a gente aprendeu lá no começo, lá atrás. O Projeto É, Reviver foi realmente foi uma escola. eu vou fazer um episódio aqui de conversa com eles, né? Com o pessoal lá Uhum. do projeto, com os 3 líderes que fizeram aquele projeto acontecer, né? Juntamente com a igreja. Em breve, o pessoal vai poder ver aí esse episódio também. Mas, Jairo, teve assim, já deu para perceber que desde o início da sua conversão e do seu envolvimento com a igreja, você já estava focado nisso aí, né? Já estava com esta vocação. Sim. Mas houve algum momento específico, assim, de uma chamada de Deus para fazer as missões rurais como você está atuando hoje? Assim, no começo, assim que eu aceitei Jesus e durante, eh, alguns eventos, né, que a gente participa na igreja, participou, algumas vezes Deus falou comigo através de pessoas, né, dizendo que Deus tinha uma obra na minha vida, né, que queria me usar, que ia, me levar para alguns lugares para que eu pregasse o evangelho, né, para que através da minha vida outras pessoas fossem então assim, aconteceu esses momentos em que Deus falou comigo através de pessoas, mas a maior chamada era já dentro do meu coração já, né, assim, já era um sentimento que eu não sei se eu nasci com esse sentimento, né, e apenas quando aceitei Jesus eu comecei a desenvolvê-lo, né, comecei a realmente a expressar isso aí, mas era uma eu aceitei Jesus e desde lá era uma coisa que me incomodava, né, era fazer o trabalho do Senhor. Tanto que chegou um tempo que, meu pai, né, que ele hoje não está mais aqui conosco, mas ele dizia assim: "Esse menino agora enlouqueceu", porque eu saía de casa às 5 da manhã para o matutino, né, então eu já saía com a Bíblia cheia de literatura. E quando acabava o matutino, eu já saía do matutino, eu já saía pelas ruas aqui de Soledade 2, aí descia ali para Santarém, né, aí o o ponto de eu encerrar era lá em El Shaddai, lá no José Sarney. Saía fazia essa rota, e quando era 11 horas lá tinha um trabalho de oração, que era o altar de fogo que tinha lá, né. Então, eu saía evangelizando de 5 da manhã até 11 horas. De 11 horas eu parava lá em El Shaddai para orar, né, e depois voltava de lá de meio-dia para o Pocinho de Jacó em Soledade 2. E aí à tarde, depois de 1 hora ia para casa, almoçava e voltava para evangelizar até o culto à noite. Então assim, é algo realmente uma chamada divina, né, que eu não conseguia ficar parado, não me incomodava ficar quieto, assim, sem fazer isso, né, sem fazer, e até me incomodava quando alguém não queria fazer, né, achava estranho, porque a gente novo, né, na fé, a gente acha que o que a gente está sentindo, todo mundo tem que sentir, né. É, Não entende que é algo, às vezes, específico, é Deus que lhe chamou para aquilo ali, Deus lhe uma chamada, uma vocação específica, né, para fazer algo específico no reino de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para isso. Eu nasci para ser um missionário. Nasci para ser um missionário, tenho certeza é. disso. Se fosse assim, aí se eu tivesse também esse momento, né, de inicial, eu iria exigir que todo mundo tocasse um instrumento, Pois é. né. E eu não sei tocar o instrumento. Pois é, isso mesmo. Agora com, relação a já a sua ida para o trabalho missionário, eh, hoje você está atuando na cidade de Caicó, Isso. né, em um
um distrito, É um povoado, um né? povoado, né? É. Chamado Inês Velha, e a gente vai chegar, né, aí. Mas antes de você ir para esse trabalho, você chegou a atuar em outras regiões? Sim, ainda solteiro ainda, né? E praticamente novo convertido ainda, eu participei de um projeto que era chamado Projeto Passa Macedônia, que era um projeto liderado pelo irmão Joca. Não sei se o senhor lembra de Joca. Lembro. Pronto. E Joca tinha esse projeto que ele ajudava igrejas do interior, né, na questão de plantação de igreja. Então, eu participei de um projeto de plantação de igreja lá na cidade de Apodi. E o pastor na época era o pastor Isaac também, cujo hoje é o meu pastor na cidade de Caicó, né, pastor Isaac Dias de Souza. E era um projeto num sítio, né, um sítio Trapiá, um sítio bem distante da cidade, e a gente saía daqui de Natal, ia para lá e ficava lá um tempo, né, na comunidade, retornava e depois voltava para lá, fazendo todo o processo. O pessoal, a gente evangelizava, né, e o pessoal aceitava, e discipular e tal, e tentar formar uma igreja nessa comunidade. Além desse projeto, lá em Apodi, né, no sertão, a gente aqui, na época teve um projeto aqui em Natal que era a Missão dos 70, né? Teve um projeto aqui, um projeto do DEPEN que tinha que abrir, que as igrejas da capital elas precisavam ir para os interiores, né? Então todas as igrejas se mobilizaram e cada uma foi para uma cidade dos interiores. E nós, Soldado 2 e o Setor 3, fomos para Goianinha, né? E a gente foi para umas comunidades chamadas Malhadinha, né, e Anacé, era 2 comunidades que o setor 3 ficou responsável. E aí aceitaram algumas pessoas lá durante esse dia, né, e depois era Malhadinha era uma comunidade que ficava 15 quilômetros de Goianinha. E aí eu fiquei preocupado com as pessoas que aceitaram, porque ela não tinha igreja, né, lá não tinha um templo, ela não tinha crentes para ajudar aquele pessoal, e eu fiquei preocupado, e eu voltei para Natal, e quando eu cheguei em Natal, eu não consegui ficar conformado em saber como é que ia ficar aquela situação, né. E aí eu liguei para o pastor Isaac na época, eu perguntei: "Pastor Isaac, o senhor me autoriza, que eu vá discipular esse pessoal que aceitou Jesus?" Ele disse: "Homem, vai ser uma bênção, né, então será bem-vindo", me recebeu muito bem. E nós passamos 3 anos em Malhadinha, 3 anos. Conseguimos uma escola, na época não tinha templo, né, nós conseguimos um prédio, uma escola, que tinha lá na comunidade, falamos com a diretora, ela nos cedeu o prédio, e lá no prédio a gente discipulava as pessoas e fazíamos cultos na frente dessa escola para evangelizar a comunidade, além de visitas, né. Então todas as semanas, durante 3 anos, sábados e domingos, nós estávamos em Malhadinha. Saímos de casa tarde, no sábado à tarde, eu e minha esposa, às vezes alguns irmãos iam conosco, né, e passamos 3 anos ali. Saímos de lá e, na época, o pastor Isaac viu o crescimento do trabalho, né, comprou um terreno e começamos a construção e saí de lá quando inaugurou o templo, né, foi inaugurado, saímos de lá com 54 crentes, né, juntando crianças e adultos, e entendemos que tinha acabado o nosso tempo ali, né, e voltamos para Natal. Esse local era Em em Goianinha. Goianinha, É, né? uma comunidade 15 quilômetros de Foi Goi onde que eu cheguei aí, Pô, eu estava tentando me lembrar aqui que o senhor foi lá uma vez, mas eu, né, foi passou um dia lá fazendo trabalho de isso, bem um local bem, assim, de mata, né, isso. foi lá mesmo, você foi. Eu lembro que estava eu e minha esposa e a sua esposa quem foi conosco, conduzindo, assim. Sim, Ela sim, estava junto e ela direcionava, né. E aí, quando a gente entrou, saiu da BR, que foi entrar, isso, eu disse só mesmo com uma pessoa para é. orientar, porque não tinha como saber onde E era. não tem nem casas por perto, o caminho era Isso, todo só um canavial, né, que isso. tinha e depois lá na frente que entrava pra só ia quem conhecia a estrada mesmo, né. Então você passou quanto tempo lá? Passamos 3 anos lá, 3 anos. Isso que saímos na inauguração. Inaugurou o templo, eu não podia ficar lá, certo? O pastor Isaac até me convidou para que eu, né, continuasse lá na igreja sendo o pastor da igreja de Malhadinha, só que eu não pude, né? Então saí de lá e ele impulsou um pastor, né, de tempo integral lá, pastor Sales, eu ainda me lembro, e nós
retornamos para casa, né, para Natal. Depois desse trabalho, nós participamos de mais um trabalho de plantação de igreja, na cidade de Cruzeta. Foi em outro evento da nossa igreja, né, da IADERN, e era a época dos 90 anos da igreja. E nos 90 anos da igreja, a igreja tinha duas missões, né, que era abrir um trabalho no interior, ajudar as igrejas do interior a abrir um trabalho e abrir na capital também subcongregações, né? Em cada setor, uma Cada subcongregação. setor, isso. Então, o setor 3 na época, coordenado pelo pastor Arimaldo, já na segunda gestão que ele teve aqui em Salvador, né? Isso. Nós abrimos a congregação de Betsaida, né? Nós procuramos um prédio, né? O pastor Arimaldo pediu para a gente ir procurar esse prédio, esse local. Na época eu era o coordenador do departamento de missões. Nós encontramos ali aquele prédio, e alugou, né? E o pastor Arimaldo nos convidou para estar naquele projeto ali, assumindo aquela subcongregação, mas eu não podia, né? Eu não podia, na época, tinha uns problemas que me impediam de assumir. E foi Betsaida, aqui na capital, e no interior foi na cidade de Cruzeiro, uma comunidade chamada Alto dos Remédios. Comunidade muito carente, e carente tanto do evangelho, né, como a parte social, em todos os aspectos, né? Pessoal bem carente. E nós passamos 2 anos lá, indo sair daqui, de Natal para Cruzeta, nos finais de semana, para fazer o trabalho do Senhor lá, né? Passamos 2 anos, alugamos uma casa lá, onde funcionava o ponto de pregação, fazíamos os cultos, discipulava as pessoas, e passamos 2 anos de lá, conseguimos depois um terreno, né? É o pastor Janils, com a igreja de Candelária, né? Mobilizou e construiu um templo lá, e nós passamos esse período lá, e depois também retornamos. Então, antes de ir para Inês Velha, passamos Sim. por essa experiência em Apodi, em Malhadinha, né? E em Cruzeiro. Além de outras plantações de igreja, que eu considero plantação de igreja, dentro de delegacias, Sim. Fale um pouco sobre né? essa parte também, porque Pronto. eu lembro que você teve esse trabalho também expandido nesses espaços, né? Isso. A gente iniciou o trabalho de evangelização dentro das delegacias, e a experiência foi bem interessante. Eu estava no Pocinho de Jacó e orando, né? Pocinho de E Jacó, para quem não sabe, hum, é um momento de oração que tem sempre meio-dia, né? isso, Aqui, pelo menos em Natal, não sei se é no estado, mas existe esse trabalho que é feito em várias igrejas. Meio-dia tem um momento de oração. exatamente. Então, aqui em Soledade 2, né, no setor 3, nossa igreja tinha esse trabalho de meio-dia a 1 da tarde, era o Pocinho de Jacó. Então, nós estávamos lá orando no Pocinho de Jacó, e quando eu estava orando, eu tive uma visão de pessoas eh, por trás de grades e chamando, né? Fazendo assim com as mãos, chamando. E eu orei ao Senhor e entendi que Deus estava querendo que eu fosse alcançar esse público, né? Essas pessoas que estavam encarceradas. E durante o Pocinho de Jacó, eu pedi a Deus uma orientação, né? Que nos orientasse. E quando encerrou o trabalho, de 1 da tarde, eu saí do Pocinho de Jacó, peguei minha bicicleta, chamei mais 2 irmãos comigo e disse: rapaz, vamos ali. Aí eles: aonde é que a gente vai? Eu disse: vamos ali, que Deus está nos orientando, né? Deus está nos enviando para um local. Quando chega lá, eu digo a vocês o que é. Quando chegou na delegacia, ele disse: vamos fazer o que aqui, né? Na delegacia. E eu disse: rapaz, o Senhor me orientou que a gente precisava pregar o evangelho para essas pessoas, né? Para esse público. E aí, era um horário, assim, até, de certa maneira, não tão propício para ser atendido, mas eu fui porque eu entendia que Deus estava nos enviando, né? E aí cheguei lá, falei com a recepção, né, da delegacia, e me apresentei, disse que era crente e queria falar com o delegado, né? Ele disse: é o quê? Eu disse: rapaz, eu quero iniciar aqui um trabalho de evangelização dentro da delegacia. E aí ele me levou até a sala do delegado, né? E quando cheguei lá, me apresentei, o nome do delegado é doutor Quirino, e aí, algo interessante, ele disse assim, quando me apresentei, eu disse que eu queria fazer lá, ele disse assim: foi Deus quem mandou você aqui.
Aí ele disse, porque eu já rodei aqui nas igrejas próximos aqui à delegacia, em várias igrejas, procurando uma pessoa para vir fazer um culto aqui na delegacia, mas não encontrei. Mas ele disse, mas hoje você veio até aqui, tenho certeza que foi Deus que lhe enviou, né? Então, doutor Quirino, ele era espírita, né? E, sim, e não tinha a nossa mesma Confissão fé, de fé, confissão de né? fé, né? Mas entendia a necessidade de ser Isso. anunciado ali a mensagem do evangelho dentro daquele lugar. Então, e passamos ali dentro da delegacia, da 12ª DP, né? Muitos anos anunciando a mensagem, vimos Deus fazer muitos milagres, né? Deus abriu as portas ali pra gente ali dentro. Tínhamos liberdade ali dentro os presos às vezes eles tinham liberdade de sair, a gente comemorar, fazia festa lá dentro, né? Bolo, levava bolo, refrigerante. E fizemos conjunto ali, todo mundo fardado. Né? Tem umas fotos lá em casa ainda. Até Eliabe fazia parte da equipe, tocando lá com a gente. Irmão João Pedro, irmão Daniel. Então, assim, foi uma época muito, assim, muito especial na minha vida. Mas isso tudo na delegacia? Isso tudo na delegacia, na 12ª DP, né? E E era, na penitenciária chegou a ter cheguei também? aí na, na antiga João Chaves, né? Na Isso. João Chaves, fizemos culto na João Chaves, mas o trabalho do setor 3 ficou assim, assim, mencionado, organizado, né, pela capelania carcerária. O setor 3 era responsável pela 12ª DP. Ah, tá. Então eu ia na João Chaves, fui para Alcaçuz, na delegacia de tóxicos, né, e outras delegacias, roubos e furtos, onde tinha. Naquela época as delegacias elas suportavam presos, né, elas acomodavam os presos lá, hoje não tem mais. Então a gente dava apoio em todos esses trabalhos, mas o trabalho da responsabilidade nossa ficou sendo a delegacia, a 12ª IP, né. Além desse trabalho, que não deixa de ser um trabalho de plantação de igreja, né, a Sim. nossa finalidade lá era plantar uma igreja dentro daquela localidade, daquele local, né, daquele ambiente. Tivemos também, eh a casa de recuperação, né, casa de recuperação de dependentes químicos, né, ou comunidades terapêuticas, como é chamado hoje. Nós iniciamos, um trabalho, né, aqui em Genipabu e passamos 10 anos com a casa de recuperação, trabalhando com a casa de recuperação, tanto aqui em Genipabu como no sertão também do Alto Oeste, na cidade de Severiano Melo. Abrimos 2 casas de recuperação e aí durante esse tempo de casa de recuperação foram muitas experiências, assim, extraordinárias de transformação de vidas, né, de pessoas que chegavam, assim, totalmente desacreditado da sociedade, desacreditado da família, sem apoio de mais ninguém. E na casa de recuperação eles viam um refúgio, né, um abrigo. E eu hoje temos frutos da casa de recuperação. Inclusive, irmão Alex, que está aqui conosco hoje, Sim, tá ali nos bastidores, né? Alex é um fruto da casa de recuperação. Aqui em Amém. Severiano Melo e aqui em Genipabu, foi para Severiano Melo e hoje é obreiro da casa do Senhor, serve ao Senhor em São José de Seridó, né? E mora lá, casou e tal, e Deus tem abençoado Alex de uma maneira extraordinária. E hoje é um cooperador da obra de Deus e um amigo nosso, um irmão. Quanto os outros, né, que estão aí servindo a Deus em várias igrejas aqui de Natal e de outros estados, né, e espalhado aí por esse Brasil, que aceitaram Jesus dentro da casa de recuperação. Então, a casa de recuperação, eu tenho dito, por onde eu passo, que a casa de recuperação é um campo missionário. Nós não estamos ali só fazendo uma obra social, né? Só uma obra de justiça social, preocupado com. É também, é também, mas a nossa maior finalidade ali é alcançar as vidas, para que elas conheçam Jesus, né? E conhecendo Jesus, Jesus resolve vários problemas, né? É. Problema social, problema de saúde, muitos problemas familiares. O Porque evangelho resolve o primeiro, né, Jairo? pronto. Quando resolve o primeiro problema, que é espiritual, aí fica mais fácil de resolver os outros, né? Exatamente. Então o evangelho ele tem transformado vidas em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Então, essas nossas experiências, né, de plantação de igreja. Eu dito assim que Deus me chamou para plantar.
plantar igreja, para ser um desbravador, posso dizer assim, porque todos esses cantos que nós chegamos, praticamente começamos do zero. Aí quando você faz o trabalho, que o trabalho está todo lá já desenvolvido, organizado, significa que a árvore já foi plantada, já começou a dar frutos, e aí você tem que plantar em outro canto, né? É isso mesmo. Aí você sai e vai começar em outro trabalho. Agora, eu me recordo que dentro da sua experiência com missões, você estava aqui na, na capital, Sim, né? Trabalhando secularmente falando, né? Com o seu emprego, certo? Com a sua família, seus filhos estudando nas escolas e tal. Mas aí vem mais uma convocação, vamos falar assim, né? isso. Uma chamada para você fazer outro trabalho, que é esse que vai acontecer então lá na cidade de Caicó. Como foi que se deu essa parte inicial? A gente estava trabalhando, como você falou, né? Vivendo nossa vida servindo a Deus, assim, nunca deixei de fazer o trabalho do Senhor, mas eu sentia no meu coração a necessidade, era Deus, uma cobrança, uma necessidade de me dedicar 100% para a obra do Senhor, né? Dedicar 100% de tempo integral. E eu conversava muito com o Vaininho, dizia assim, Vaininho, o tempo tá passando, nós estamos ficando velhos, daqui a pouco a gente corre o risco de querer fazer algo, né? Ter mais tempo para fazer e a gente não tem mais condições de fazer, pelas limitações do corpo mesmo, né? Que nos impede de fazer algumas coisas. Então, eu ficava muito preocupado com isso. E aí, eh, um dia eu estava no trabalho e a empresa estava passando por umas mudanças, né? Dentro da sua organização, né? E aí a nova sede da empresa, ela seria em Campina Grande e se eu quisesse continuar trabalhando, eu teria que me transferir para Campina Grande. Mas eu não queria ir para lá, não queria morar lá, né, e eu nem queria também mais, trabalhar, assim, dividir o meu tempo entre o trabalho secular e a obra de Deus. Eu queria que Deus me desse tempo livre total para se dedicar ao reino de Deus, né. E aí, um dia eu fui fazer uma oração no trabalho, né, dentro do trabalho, dentro da sala que eu trabalhava, e o final do expediente eu fechei meus olhos e orei. Eu disse: Senhor, se o pastor Isaac me convidasse novamente, porque ele já tinha me convidado outras vezes para ir a Caicó, né, para fazer a obra de Deus lá, só que eu não podia ainda. Hum. E aí, quando eu fiz essa oração, né, Senhor, se o pastor Isaac, esse ano, eu não disse nem assim, né, que era naquele dia, né, disse: se esse ano ele me chamasse novamente para mim ir a Caicó, dessa vez eu ia me embora. Então eu saí do trabalho, entrei no meu carro e ia pegar a Vaninha na casa do tio dela, né? E no caminho o telefone toca, e quando eu olho é o pastor Isaac ligando. Aí Ele não esperou nem esse mês, né? não esperou nem virar o dia, né? E aí quando eu olho, era ele e eu atendi, né? Mas assim, atendi não ainda, eu não esperava ainda que fosse já o convite, né? Assim, para ir. Às vezes ele pedia um material emprestado da igreja aqui de Natal, né? Se que eu podia conseguir para levar para lá Caicó. Algumas vezes eu levei. E eu disse, ele está precisando bem de alguma coisa para levar para lá. Aí ele disse, Pai do Senhor, né? Cumprimentou, aquele negócio todo aí. Aí ele disse assim, como é que tá a chamada? Né? Falou da chamada, né? Tá de pé ainda? Aí eu disse, tá de pé. Aí ele conversou algumas coisas, aí disse assim: "E aí, quando é que está disponível para vir para Caicó?" Aí eu disse: "Tô disponível hoje, disponível hoje." Aí ele levou um choque assim, ele disse: "Sério?" Eu disse: "Sério." Aí ele não acreditou ainda, né? Ele disse: "Um beijo de brincadeira." Eu disse: "Não, sério, eu tô dizendo ao senhor."
Aí ele disse: rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou à reunião de obreiro, né, em Natal, e eu quero conversar com você lá pessoalmente. Tá certo. Aí se eu cheguei em casa, quando eu peguei Vaninha, né, eu disse a ela assim, disse: Vaninha, nós vamos morar em Caicó. Aí ela disse: é o quê, menino? Aí eu disse: é, o pastor Isaac ligou pra mim e me perguntou se eu estava disponível para ir para Caicó, e eu disse que estava. Aí na hora foi o choque para ela, né? Sim, ia ser uma mudança radical em todos os sentidos, né? Aí ela, não, conversa, menino, não sei o que, isso não dá certo, não sei o que. Aí eu disse assim, eu fiquei calado, não discuti, né? E eu disse ao Senhor, disse, Senhor, se é o Senhor que realmente está nos chamando para uma obra naquela comunidade, naquela cidade, o Senhor é quem vai ficar responsável disso aí. Eu não vou entrar nessa questão, né? E aí nós dormimos, né? E no outro dia ela acordou e na cozinha ali conversando, de repente ela disse assim: meu filho, ligue pro pastor Isaac e pode dizer que a gente vai para Caicó. Pronto. Deus falou comigo, né? Ela dizendo, né? Eu disse: eu não vou ligar mais, não. Ele já ligou, eu já tinha dito que ia, né? E assim, resumindo, ele veio a Natal e nós conversamos, né? E marcamos um dia para ir lá, né? E aí o pastor nos apresentou algumas comunidades que estavam precisando de obreiros, né? E das 3 comunidades, a única que não tinha estrutura, que não tinha crente, que não tinha prédio, né, templo e nem casa pastoral, era a comunidade de Inês Velha. E ele nos levou até lá em Inês Velha, né? Nós fomos lá, fomos em outra comunidade conhecer. Chegamos na comunidade, a gente não sentimos direcionamento de Deus de estar ali. Tinha uma casa já pronta, a igreja já começada a construção, iniciada, e na outra comunidade que a gente foi, já tinha um templo bem organizado, né? E assim a gente foi para Inês Velha. Rapaz, só para ir, a gente já viu a dificuldade, né, de chegar lá. E eu olhava, e eu dirigindo, e ele comigo, e eu dizia, Não foi rapaz, no período de chuva não, período né? de chuva. Tanto que É, quando nós chegamos já lá, escolheu. escolheu o dia, o tempo mesmo da prova, né? Quando a gente chegou em Inês Velha, a gente não desceu nem do carro. Deu tempo nem de descer, que a chuva aumentou e ele disse: vamos voltar, volta, volta. Só deu tempo a gente chegar, pronto, ali onde é praticamente a igreja ali. Não tinha nem a comunidade, assim, né? A comunidade onde tem mais casas. Volta logo, porque se chover demais aqui, a gente não consegue voltar. Então voltamos, e quando chegamos em Caicó, que ele perguntou, e aí? Diga para onde é que vocês vão, né? E aí eu e Vaninha, assim, unânimes, né? A gente disse: pastor, a gente vai para Inês Velha. Ele disse: tem certeza? Eu disse: tem. Pronto. E aí estamos na Inês Velha, né? 4 anos e 2 meses já que estamos ali, em Inês Velha. E como foi esse desafio, né, esse início do desafio lá? Você chegou, não tinha nada, inclusive eu vou falar aqui da minha percepção, né, quando cheguei no local. Porque eu vejo uma casa aqui e aí a outra casa eu não vejo. Pois é. Não é nem outra, um aqui, outra acolá, Não não, é né? nem uma outra lá, né? Eu vejo uma e a outra eu não vejo. Pois é. Como foi essa parte, esse Sim. momento, no A caso? gente, como eu disse, a gente foi a primeira vez, não deu tempo pra gente conhecer, né? Chegamos, já fomos descendo no meio do carro e voltamos, mas a gente não conheceu. E aí nós decidimos outro dia ir para lá para conhecer. E, Vanias, vamos lá, antes de ser oficializado ainda como obreiro local lá, né? A gente decidiu ir conhecer. Mesmo sem saber ainda direito o caminho, né? Por onde ia direito, que a gente foi guiado pelo pastor Isaac, né? A gente não... Mas fomos, então vamos tentar. Eu sei que a gente foi, conseguimos encontrar, né, a comunidade e encontramos uma família, né? Que nos recebeu, assim, perguntou, né, nos deu atenção e a gente conversou. Foi a primeira família que a gente teve contato, que foi a família de Dona Lídia, né? E foi futuramente ela iria doar o terreno para a igreja e tal. Então a gente teve contato e dali a gente começou a criar um elo, né, com as pessoas da comunidade. E no dia da posse da gente, eu não tinha experiência, né? Aí o pastor Isaac perguntou se estava tudo certo e eu achando que a igreja
os irmãos de Caicó e organizar, né? Eu aposto porque eu não conhecia quase ninguém na comunidade, né? Não sabia. E aí eu disse, não, você organize lá, chame, liga pro irmão fulano de tal aí, que ele conhece, aí desenrole com ele aí. E aí eu peguei as coisas e falei, eu vou embora com o irmão Daniel, eu vou para Inês Velha, eu vou procurar um canto para nós fazer um culto, vou chegar lá e vou dizer que quero uma casa emprestada para fazer um culto, que é um culto de posse, né? E aí chegamos na primeira casa da Inês Velha, que é a casa da Dona Gracinha, né? Primeira casa. E a gente chegou lá e se apresentou e perguntamos a ele se a gente poderia realizar ali um culto, né? Nós ia sermos obreiros daquela comunidade, né? E tava vindo os irmãos para participar. Aí ele, de muito bom grado, o seu José, né? Ele cedeu o espaço da casa e fizemos o nosso primeiro culto, né? Dia 29 de dezembro de 2000, acho que é isso. Vai fazer esse ano, 2025, faz 5 anos, né? 2020. 2020, isso. Foi aquele culto Eu que falei 2020, isso. foi aquele culto que uma turma daqui do Foi, Soldado 2 foi para foi. lá com o pastor Américo. Isso, pastor Américo, que na época era o nosso pastor aqui em Soldado 2, né? Ele foi com a equipe de obreiros aqui de Soldado 2, lotou uma van e foi. E alguns irmãos de Caicó, né? Participaram daquele culto, a minha família, todos estavam lá presentes, participaram daquele culto de posse, Empossaram você empossaram, no ar, ao ar ao livre, ar livre, ao ar assim, livre. No pé da serra. que a igreja era ao ar livre A também. igreja era ao ar livre, não tinha templo, né? E ali foi a nossa posse. E eu me lembro que o pastor Isaac disse assim na posse, na hora que vai fazer a entrada, né, dos obreiros, né? E canta o hino, sois bem-vindos. Ele disse assim: imagine que você está entrando dentro de um grande templo. E aí eu entrei dentro do grande templo, né? Pela aquele calçada, né, da casa de seu José. E ele estava profetizando, eu acho, o pastor Isaac estava profetizando que nós iríamos entrar por um grande templo que seria construído, depois em Inês Velha. Muito bem. Fala então sobre esse início da construção, no caso, né? Desde quando Sim. o terreno foi doado e tal. Então a gente começou o trabalho, né? E aos 3 meses que estávamos lá, as pessoas aceitaram Jesus, os primeiros crentes, três crentes aceitaram Jesus Você lá fazia culto nessa casa. nessa Nessa casa. casa que foi a posse, foi funcionou o templo, né? Podemos dizer assim, o nosso local de culto funcionou lá durante praticamente 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos funcionou lá. Naquela área coberta, numa área que No tem, um alpendre, né? Um alpendre. alpendrezinho, isso, funcionou lá. Uma vez ou outra nós fazíamos nas casas, né? Dos outros moradores da comunidade, nós pedíamos as casas e eles sempre eh, disponibilizaram, né? Suas residências para que nós pregássemos o evangelho, né? Quero até fazer aqui destacar, né? Aqui a comunidade da Inês Velha, né? Eles vão assistir esse vídeo, né? Esse podcast e eu quero agradecer a eles lá, porque a comunidade de Inês Velho nos abraçou, né? Nos abraçou, abriram as portas para nós. Eles receberam o evangelho de uma maneira assim, muito especial. Então, eu quero louvar a Deus pela vida daquela comunidade muito abençoada, e Deus tem feito grandes coisas naquela comunidade. Amém. Sim, então, voltando, né? Aí as pessoas começaram a participar dos cultos, né? Convidava, as pessoas começavam a ir, até que uma senhora que participava dos cultos, né, não sendo crente ainda, um dia ela nos chamou e disse que queria nos dar o terreno para que nós construíssemos a igreja. Porque nós tínhamos conseguido um terreno, só que era bem distante da comunidade, um local assim bem deserto, né? E ela soube disso e ficou muito preocupada. Mas rapaz, como é que esse pessoal vai construir? Não tem água ali perto, não tem energia, não tem. Como é que eles vão construir? Isso incomodou ela e ela, quando soube dessa situação, ela se sentiu, né, assim, ficou preocupada, e aí ela nos procurou, mesmo sem ainda ter confessado a Jesus como seu Salvador, ela nos doou o terreno, né? Pediu a gente para escolher o local, né? E escolhemos aquele local ali, e assim que ela doou o terreno, nós
marcamos, né, o lançamento da pedra fundamental, né? Isso. Lançamento da pedra fundamental, nós lançamos a pedra fundamental eh, no mês de setembro, né? No mês de setembro do ano de 2021, né? Setembro de 2021, nós lançamos a pedra e teve lá uma caravana de Natal, esteve lá presente, né? Foi o pastor Janils, coordenou a equipe aí com outros irmãos e se mobilizaram e foram lá participar e fizemos o lançamento. E desde o lançamento da pedra, irmão Claudio Ananias, até ao término da construção, Deus, ele supriu todas as necessidades que precisávamos para a construção do templo. E não só para a construção do templo, mas também para sua própria estadia, né, Sim, Jairo? Porque a gente pulou uma partezinha aí que foi a questão do eh, cuidado, né? do cuidado de Deus por vocês, porque você teve que sair do seu emprego, Sim, não é isso? sim. Tivemos que sair, porque não. Mas Deus foi tão bom, porque assim, eu não fui para Campina Grande, como eu disse, né? Que eu não queria ir. E aceitei ir até para Caicó. Até o pessoal da empresa, o meu irmão e outros sócios, disse assim: Mas homem, você vai viver de que lá? Né? Como é que você vai fazer? Isso é o seu sustento. E teve até um que disse assim: Fique aqui comigo, porque teve um deles que ia ficar trabalhando em Natal, né? Ele disse: Fique aqui comigo, trabalhe comigo, que eu divido meu salário com você, né? Eu disse: Não, não é questão, a questão não é o dinheiro, a questão não é o recurso. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em fazer, em atender ao chamado do Senhor. Então, assim, não é sobre dinheiro, né? É sobre ser obediente a uma ordem do Senhor, né? E aí ele não conseguiu entender, né? Então, Deus me enviou para lá. Quando eu cheguei lá, essa parte do cuidado, né? Hum. A empresa que estava iniciando lá em Campina Grande, ela também tinha adquirido uma empresa de Caicó, do mesmo segmento, né? E aí o meu irmão, ele foi coordenar um departamento dessa empresa, né? E aí ele ligou para mim, eu já estando em Caicó, e aí disse assim: Jairo, você tem tempo aí para trabalhar? Você pode trabalhar? E eu disse: Rapaz, eu vou conversar com o pastor, porque assim, eu tô plantando a igreja, né? Não moro lá na comunidade, não fui morar lá, porque não conseguimos casa na comunidade, eu morava em Caicó. E aí ele foi e, e disse assim: Porque se você puder, eu tenho uma vaga para você, que é o seu perfil, e tá precisando de uma pessoa com o seu perfil aí na empresa. Então eu conversei com o pastor Isaac, e na hora, quando eu conversei com ele, ele disse: Homem, é de Deus. Por quê? Ele disse que Se fosse combinado, não tinha dado tinha certo, dado né? certo, não. Porque ele disse que era Deus, porque ele disse assim, porque ele tinha, na época, quando eu fui, eh, a minha o meu salário era R$ 500, né, e a casa para me morar. E eu fui e aceitei o desafio, né. Mas aí, quando chegamos lá, não conseguimos casa, Inês Velha, para morar. Então tivemos que alugar uma casa, né. Então, assim, o dinheiro do nosso sustento não dava nem para pagar a casa. Dava nem pra pagar o aluguel. E aí Deus abriu essa porta, né, abriu essa porta e eu tenho certeza que foi Deus, porque foi um tempo que a gente se adaptou em Caicó, né, a gente se aculturou, porque apesar de ser do mesmo estado, mas Caicó tem uma cultura totalmente diferente da nossa capital. É outra realidade, nós fomos aprendendo, né, fomos entendendo os costumes da comunidade, pra e hoje a gente já entende, mas foi um E, foi um processo, né. quando a gente estuda na missiologia, né, na formação teológica, tem essa parte da aculturação, né, Pois é, que é o obreiro missionário se acostumando com o local em que ele vai atuar. isso mesmo. Então a gente passou por Deus esse processo, providenciou, né, é, esse momento. Deus providenciou para nós nos aculturarmos, né, com a nova realidade, a nova cultura que a gente estava inserido. E aí, eh, foi o foi uma provisão de Deus, né, tanto para o nosso sustento, né, como também para ajudar na obra, né, lá. E aí
trabalhamos ainda 2 anos lá na empresa, e depois de 2 anos saímos, e hoje nós somos integral, né? Tempo integral, nós nos dedicamos à igreja de Inês Velha, comunidade de Inês Velha. E Deus não tem deixado faltar nada para o nosso sustento, para os nossos filhos, né, para nossa família. Deus tem cuidado de todos os detalhes. É assim uma coisa extraordinária. Só consegue entender isso a gente que está na missão, né? E os aqueles que professam a nossa fé, que entendem, que sabem, que reconhecem que Deus é grande e que supre mesmo, entendem. Mas tem coisas que as pessoas ficam assim, como é que isso acontece? E principalmente quando a gente tem a oportunidade de ir lá, Jairo, e ver o templo que foi profetizado na fala do pastor Isaac, né? Imagine você entrando num grande templo e quando a Isso, gente chega lá, nós vemos que é um grande templo mesmo. um grande templo. Eu lembro que quando a gente participou do evento lá com uma caravana, né, de irmãos Isso. que foi, várias pessoas falaram, e eu falei também, quando tive a oportunidade, que na capital a gente não tem um templo com aquela estrutura, com aqueles materiais de ponta, né? Materiais de primeira. Como eu não sou da área da arquitetura nem do design, eu não sei dizer Detalhar, né? os termos detalhados, mas é exatamente isso, né? Aí então me fale sobre esse testemunho da construção do templo, A porque construção. foram várias etapas, várias fases, Isso. sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Primeiro porque não tinha crente lá, né? 3 crentes, uma jovem, 2 jovens e uma senhora, aposentada, né? E aí, Deus foi salvando, mas mesmo assim, o recurso dos irmãos ainda era muito carente, né? Mas no lançamento da pedra fundamental, né? Nós conseguimos levantar uma primeira oferta para iniciar. Primeira oferta, nós arrecadamos algo em torno de R$ 1.200, né? E os irmãos de Soledade 2 fizeram uma cantina dentro do ônibus e outros cooperaram, né? E ofertaram na hora da, de recolher as ofertas e tal. E a gente recolheu. Foi a nossa primeira oferta. E aí Deus nos deu a estratégia, né? De convidar irmãos para fazer parte daquele projeto, né? Porque nós não víamos como fazer, como construir, não tinha como. E aí nós convidamos alguns irmãos, criamos um grupo, né? Criamos um grupo, né, no WhatsApp, né? Nesse grupo a gente colocava as informações e quando começamos a construir, a gente foi dizendo que estava precisando, né? E de repente, né, nesse início da construção, a gente precisava comprar 10.000 tijolos, né? E abrir areia, ferro e cimento para iniciar o projeto, né? E era algo assim em torno de uns 8.000 a 9.000 reais, né? E Deus abençoou tanto, rapaz, assim, logo assim que eu postei, alguns irmãos que tinham recebido causa na justiça, tinham feito voto com Deus, essas coisas, né, que, Sim. que os crentes fazem, né? Que vão coincidindo, né? E Coincidindo vão, entre aspas. tudo é providência divina, né? É, E aí acontecia que quando a gente pedia, aí os irmãos estavam recebendo essas bênçãos e aí ofertaram para a Inês Velha, né? Deus começou a suprir essa parte aí financeira. Mas agora veio outra parte, a parte de mão de obra. Inês Velha longe de Caicó, né? E eu trabalhando ainda. Como é que só para ter uma ideia desse, quando você diz longe de Caicó, como é esse longe aí? longe, longe, assim, Que eu em acho que a gente. quilômetros é 35, né? 35 para ir e 35 para voltar, em quilômetros. Nós andamos 10 quilômetros de pista, né? De asfalto e 25 de barro. Porém, como a estrada é muito ruim, nós gastamos 1 hora, né, para chegar em Inês Velha. 1 hora. Então, é longe, a estrada cansa muito, a questão muito buraco, muito balançado. Então, nós não temos pedreiros para construir. E Deus mandou pedreiro. O primeiro pedreiro foi um missionário, e quando foi no dia da posse, ele disse assim, da posse não, no dia do lançamento da pedra, ele olhou para mim e disse, eu vou lhe dar 3 dias por semana para vir trabalhar aqui para você.
não quero nada, eu quero só, você me traz e me leva para casa nesses 3 dias. Aí eu já Segurou a bênção. entendi que Deus estava já, né, estava nos abençoando, né? Deus queria, né, a construção do templo. Foi um projeto de Deus, né? E Deus começou a mandar o recurso, né? E nós iniciamos, né? Começamos a fazer o alicerce e tal. E aí, o templo de 10 por 20. Sim, quando você inicia, você não tem nem, eu não tinha nem noção como é que ia ficar o templo, né? O tamanho, né? Você olhar o terreno, você não tem tanta ideia, mas aos poucos as paredes foram sendo erguidas e a gente foi vendo a dimensão. E depois eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo um templo desse tamanho, né? Poderia ter feito algo menor, né? E algo assim que fosse assim, mais fácil de você construir, de executar a obra. E aí alguns irmãos ligavam para mim assim, dizia, mas por que você não fez um de 6 por 10, de 10 por... Né? E dizia assim, diziam as medidas, né? Eu dizia, rapaz, eu já comecei, eu tenho assim, se Deus permitiu eu estar nesse projeto, foi Ele quem mandou o pedreiro, tá mandando as coisas, o mesmo Deus é o que vai fazer, que vai nos dar condição de concluir. E assim Deus fez, cada fase dessa construção foi um desafio, mas Deus supriu Eu lembro todas que as teve uma vez necessidades. que você postou um vídeo que já tinha levantado uma parede e a parede caiu. Foi. A gente tinha levantado, tinha feito as paredes da frente e as laterais, né? O tempo estava parte toda na altura de radier, todinha, né? E aí nós fizemos a estrutura e a gente recebeu uma orientação, né, de uma pessoa para fazer e fizemos do jeito que ele orientou. Porém, a orientação não era adequada, né? A gente, essa parede precisava de mais colunas, né? Mais colunas. E aí as colunas, a gente estava lá um domingo, né, e as paredes balançavam muito. E de repente, no outro dia, na segunda-feira de manhã, a notícia é que a parede, uma lateral todinha do templo, ela foi ao chão, né? O vento muito forte na Inês Velha, lá venta muito, mas muito forte, e aí caiu. E aí nesse dia eu chorei, desesperei, porque assim, a gente vê tanto esforço, tanta luta para você ir, levar o pedreiro, o tempo, o recurso que os irmãos mandavam e tal, e você vê tudo no chão. E eu pedi muita força a Deus naquele dia para não parar, né, para não desistir. E Deus me deu uma graça e no mesmo dia eu me levantei de manhã e disse a Vânia, eu vou embora para Inês Velha. E fazer o quê? Eu disse: "Vou lá, vou ver o que eu posso fazer". E no mesmo dia, os tijolos que tinha caído, né, dentro, comecei a quebrar os tijolos com a marreta e fazer de aterro, né, serviu de aterro e cortar a coluna, né, e levei tinha uma casa de recuperação lá em Inês Velha, né, que a gente também iniciou, o pastor Isaac quis abrir, a gente assumiu a casa de recuperação em Inês Velha também, e os irmãos da casa de recuperação vieram me ajudar lá a ajeitar e tal. Eu sei que no outro dia nós já estávamos iniciando novamente, erguendo novamente Parede. as paredes, e aí já agora, né, tivemos a orientação, né, e fizemos mais o reforço que foi necessário fazer, mas colocamos mais, tinha 4 colunas, colocamos mais 4, né, de cada lado, né, dos dois lados. O outro lado a gente teve que abrir e fazer, e inserir essas colunas também. Então teve essa luta, né, teve essa parede que caiu, mas Deus não deixou a gente, desamparado, né, e proveu todos os recursos para que a obra fosse feita. Chegou a época de levantou as paredes, né, e agora cobrir o templo. Chegou na parte que a gente diz assim, a parte mais cara, né, que é a parte quando você passa dessa parte da alvenaria, né, toda a estrutura do prédio, aí tem que cobrir, puxar piso e tal, essas coisas. E agora era a parte que realmente é necessário precisar muito dinheiro. Eu fiz o orçamento das telhas e da estrutura de ferro, as tesouras, né? E dava R$ 22.000. Meu Deus, e agora? E fiquei orando, orando e pedindo a Deus como ia fazer. E aí eu fui, Deus me deu a estratégia de ir por etapa, né? Se eu dissesse que era 20.000, é um espanto, né? Eu disse, irmão, tô precisando de 10, né? 10.000, né? Que já era muita coisa, né? E aí conseguimos os parceiros, né? Tantas 20 pessoas, cada um dava R$ 100 e eu dividia a estrutura em 5 parcelas de 2.000.
pagamos as parcelas. Quando terminamos de pagar as telhas, mais R$ 11.000. E aí, mais outra equipe, né, entrou conosco nesse projeto e conseguimos cobrir o templo. Marcamos, marcamos para fazer o piso, né? Puxar o piso, e a gente marcou e não tinha nada de material. Para fazer o piso era R$ 4.700. A gente precisava de 80 sacos de cimento, né? Precisava da carrada de areia e a carrada de brita para fazer. E aí tinha conseguido os pedreiros, o servente, todo mundo já, e anunciei no culto lá na igreja, na Inês Velha, né? Disse, irmãos, dia 11, eu não me lembro agora a data específica, qual era o mês, né? Dia 11, tal mês a gente vai puxar o piso. Os irmãos, glória a Deus, né? Tudo animado. E disse assim: já recebeu, pastor, o dinheiro? Já está com o dinheiro? Eu disse: não recebemos, mas vamos receber ainda, né? Já está marcado. As irmãs se organizam aí da cozinha, né? Estejam dispostas, porque vai vir muita gente e nós vamos puxar o piso. Então, minha mãe estava com uma causa para receber na justiça, né? E ela disse: meu filho, se daqui para lá a causa sair, eu vou dar uma ajuda para a Inês Velha. Antes da data marcada, a causa saiu e minha mãe mandou uma oferta de R$ 2.000. Comprei areia e comprei a brita. Encostei. E foi se aproximando a data, né? Que ter marcado o mutirão para fazer o bis, né? E eu preocupado, e Senhor, e agora? 2.700 tá precisando. Então faltava uns 3 dias para gente fazer isso, né? Para gente fazer o piso do mutirão. E aí, de repente, recebi um Pix de R$ 650 de uma pessoa desconhecida, assim, eu não conhecia a pessoa. Aí tudo bem. Aí mandou a mensagem no WhatsApp depois. Aí disse: eu sou fulano de tal. Tô mandando essa oferta para você e sua família. E vou mandar uma oferta especial para ajudar a vocês a puxar o piso da igreja. Essa pessoa estava acompanhando a gente pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. E aí tá certo. Aí eu disse: rapaz, que benção, obrigado. Aí eu disse a Vânia: rapaz, acho que ele deve mandar aí mais uns R$ 500, né? Alguma coisa, já mandou 650. Pensou que não, o Pix, R$ 2.700. Rapaz, quando eu vi a Ivaninha em casa, eu estava na cozinha, a gente se emocionou, né? Se alegramos e a Ivaninha deu um bocado de pulo, dando glória a Deus, né? E corri na mesma hora, já corri no depósito, comprei os 80 sacos de cimento, né? E mandei a nota fiscal para o irmão, né? E puxamos o piso, né? Foi um desafio, mais um desafio vencido. E aí a gente depois entrou na campanha para botar as portas e as janelas, né? Antes das portas e a janela, teve uma parte que eu me lembro que você falou de uma entrega que foi ia ser feita e o caminhão ficou no meio do caminho por Ah, causa da rapaz, estrada, né? teve, rapaz. Conta essa aí antes Isso da aí. gente da gente ir para Isso porta e janela. foi. Isso a gente encomendou uma carrada de tijolo, né? 10.000 tijolos. Já foi a segunda vez que lá usamos 20.000 tijolos, né? Não na igreja toda, mas também teve a parte da casa que a gente já iniciou. E aí, nessa ida, caminhão 6 quilômetros, ele tinha saído do asfalto, andou 6 quilômetros. E ele atolou, né? Ele atolou e não conseguiu sair de jeito nenhum. Foi tentar forçar e acabou danificando uma peça. Eu sei que passou lá 4 dias esse caminhão na estrada. 4 dias eles ajeitaram e aí foram tentar chegar em Inês Velha, tentar, né? Mas não conseguiam chegar lá. Faltando ainda uns 8 quilômetros para chegar na Inês Velha, eles desistiram de ir, né? De ir para lá. Diz, rapaz, eu não vou mais não, não tem condição de eu ir, essa estrada não dá acesso e tal. Eu digo, fazer o quê, né? Então vocês param aqui e descarrega aqui o tijolo, que eu dou um jeito de levar esse tijolo para lá. Então descarregaram os 10.000 tijolos lá, e aí tinha um rapaz, né, lá em Inês Velha, que tinha um caminhão menor, mas tinha. E eu disse aí, rapaz, você tem como me ajudar aqui nesse transporte desse material? E aí ele aceitou, né, o desafio, que era um desafio, e nós passamos de 9 horas da manhã até 9 horas da noite. Esse caminhão a gente só dava para levar 3.000 e poucos tijolos. E a gente carregava o caminhão, descarregava lá na igreja, voltava para carregar. Isso foi de 9 da manhã
até 9 horas da noite. Eu, irmão Alex, que está aqui conosco, e outro irmão, pedreiro, que fez essa missão aí. Mas foram muitos desafios, né? Nesse longo percurso aí, essa Uhum. construção. Teve aquela também do pneu que estourou, né? Você De contou. pneu, rapaz, de pneu, eu perdi as contas de pneu Ah, estourado então na foi, vez, velho. foi uma sequência aí de pneu. Tem pneu estourado, viu, Nanê? Teve um dia que eu estourei 2 pneus num dia só. Um dia só, 2 pneus. E de repente eu cheguei na estrada, acho que eu consegui com o pneu furado ainda chegar ainda na pista, né, no asfalto. Eu disse, vou tentar chegar no asfalto porque fica mais fácil alguém me socorrer. Chovendo, de noite, quase 11 horas da noite. Aí, como Deus cuida, né? E aí o telefone não pegava, eu tentei ligar e não, o telefone não dava área. Se agora, aí de repente, na estrada de noite, passa um cara numa estrada, né? O carro Um que eu, carro chamado um estrada. carro chamado Estrada e eu também tinha um carro da Fiat, né? Eu estava no Fiat. E aí parou um bebo. O cara bebo assim, o que foi? O que aconteceu? O cara bem embriagado mesmo, né? Aí eu disse, rapaz, eu fiquei no prego aqui, 2 pneus furou e eu não tenho mais. Ele só fez pegar na carroceria aqui. Isso aqui eu tenho um pneu aqui. Aí pegue e passa embora e depois você me entrega o pneu. Eu digo, o senhor mora onde? Ele disse, o senhor mora onde? O senhor mora em Caicó, em tal canto. Depois você vai lá e deixa esse pneu. Eu digo, mas rapaz, obrigado. Vamos, foi embora, eu troquei o pneu e vim embora. E no outro dia eu procurei saber quem era essa pessoa em Caicó e me disseram o endereço. Eu fui lá e agradeci a ele, né? Assim, né? Foi um socorro de Deus, né? Deus Muito é bem. muito, muito Então volte fiel, aí né? para o Sim. desafio das portas e Aí janelas. entramos no desafio das portas e janelas, fiz o orçamento, deu R$ 14.500. E aí vamos fazer o que agora, né? Aí a gente tinha uma Tupperware lá em casa, aí a gente, Vaninha, vamos usar essas Tupperware para fazer um sorteio entre os irmãos, né? Pra gente conseguir o recurso. Aí ele disse, mas Tupperware, isso aí não vai dar pra quase nada, 14.500, né? Eu sei que, Ana disse, com esse sorteio dessa Tupperware, a gente arrecadou R$ 10.000. Não foi pela Tupperware, eu entendo, Não né? foi não. Foi não. Quem deu, quem ajudou foi É, não se pago é fosse um caro. iPhone, né? Isso, Uma coisa do tipo. Então, assim, o coração, eu me lembro do texto lá de Neemias, que diz que o coração do povo Está. estava voltado para a construção do templo, né? Ou reconstrução dos muros lá, né? O coração do povo era um só. Então, eu vejo o coração do povo que estava envolvido na obra ainda velha, o coração do povo era um só propósito. Então, eles abraçaram a causa mesmo, assim, e ajudaram, né? Teve muita gente que comprava assim, não vou mandar aí, não quero participar do sorteio e tal. Eu sei que nós, com essa Tapoé, nós arrecadamos R$ 10.000, né? E pagamos ao rapaz, né? Os 10.000. E aí, os 4.500 era quando ele entregasse, né? Quando ele entregasse, a gente dá o resto. Aí tudo bem. Chegou o dia dele instalar as portas. Eu não tinha o dinheiro. Ele instalou e eu disse a ele, rapaz, você me espera aí 3 dias para mim pagar você. Ele disse, espera, não tem problema não. E aí, com 2 dias, eu tinha mandado para ele, faltava 4.500, eu tinha mandado 2.500, né? Eu pedi aos irmãos, fiz um vídeo na internet, né, no grupo e nos grupos, e botei, disse que estava precisando desse valor de 4.500. E aí, com 2 dias, eu estava com 2.500 e eu já mandei para ele. Se eu vou logo mandar, eu posso ser que esse rapaz pense que eu vou dar um calote nele. E eu não, né? Aí ele já aí se despreocupando. Aí na quarta-feira, que era o dia de eu quitar, eu estava viajando e faltavam os 2.000. Eu disse ao rapaz de manhã, eu disse, meu amigo, me espera até o final do dia que eu mando os 2.000 para você. Ele disse, tá certo. Aí eu viajando no caminho, pensou que não, um Pix, né? Aí o mesmo irmão que tinha mandado os dos 2.700
daquela vez do piso, né? Quando tava no piso, o mesmo irmão mandou R$ 1.000. Aí eu agradeci, né? Tava mandando um áudio pra ele agradecendo, coloquei no grupo, dizendo aos irmãos que tá. Quando eu tava terminando de agradecer, aí ele mandou mais 1.000. Ele disse: pronto, tá aí, quite logo essas portas e essa janela, né? Fique logo livre e vamos começar no piso, olha. Já me deu, já me deu um incentivo para começar no piso, né? E assim quitamos, né? As portas e as janelas. Todas as portas são a porta central, né? A porta grande e mais 3 portas, né? Cada porta de 1 metro de largura por acho que 2,20 de altura. Todas as portas de vidro, 10 milímetros, né? E fumê. E são 18 janelas, né? 18 janelas lá na Inês Velha. Então, são muitas janelas e muitas portas. E aí passamos a fase das portas de janela. E agora vamos colocar o piso, né? Vamos colocar o piso. Fiz o orçamento do piso e inicialmente R$ 12.500, né? R$ 12.500. Depois eu gastei mais 2.000 ainda, porque algumas coisas, alguns ajustes que precisou fazer. Uma cerâmica quebrou. Mas aí lancei novamente o desafio para os irmãos e os irmãos abraçaram, nós dividimos em 4 parcelas dessa vez. Eu disse, rapaz, tá se aproximando aí o a final aí do ano, era final do ano. E eu não quero ficar até o ano que vem com essa dívida. Então, em vez de eu dividir em 5, eu dividi só em 4 parcelas. Ficou 4 parcelas de R$ 3.000, né? 12.000. E aí os irmãos se mobilizaram e todos os meses a gente pagava, dividimos no cartão e pagamos o cartão, né, e concluímos, né? Fizemos lá, colocamos um piso muito bonito, né? E concluímos essa parte. E aí depois foi questão de forro, né? Teve o forro ainda, a estrutura do forro, gastamos R$ 8.000, né, no forro. O forro é lá não é isopor, o nome é. Esqueci o nome do material que. Pois que para lá eu me lembro, né? Mas a estrutura de alumínio, né? Toda a estrutura. Esse material, né? Que é um tipo de isopor, mas é outro nome que se chama, sabe? E aí deu R$ 8.000. E aí, fora a mão de obra, né? Mas aí Deus sempre mandava a mão de obra, né? Sempre mandou a mão de obra e um pastor lá da nossa região, São José de Seridó, pastor Rosenberg, ele era especialista em fazer esse forro. E aí ele foi, montou toda a estrutura, né? E depois ensinou a gente a colocar as placas. E no final, quem estava colocando as placas já era os irmãos que ele tinha treinado lá e os irmãos estavam fazendo, né? Irmão Leandro, eu mesmo aprendi a colocar esse forro, né? E outros irmãos que nos ajudaram lá. Então, o forro também foi algo assim algo bem surpreendente que Deus fez, né? A gente comprou esse material praticamente quase toda à vista, né? A gente lançava a campanha para os irmãos sempre abraçaram e mandaram todo o valor para a gente concluir o fogo. Resumindo, né? Quando foi já bem pertinho do final, né? Você sabe que no final, assim, perto de inaugurar já, eu enfrentei um grande desafio, porque eu estava fazendo tudo isso, né? Todas essas etapas, mas eu não tinha um prazo, uma data para inaugurar o templo. E qual era a minha ideia? Era terminar, deixar pronto e aí marcava a inauguração. É tanto que as pessoas perguntavam, vai ser quando? Vai ser quando? Eu digo, quando terminar, né? Quando terminar a gente marca. Porém, houve uma mudança, né? Uma mudança, e aí eh, a nossa igreja ia acontecer uma festa na nossa igreja, né? E aí o pastor Isaac nos perguntou se nós conseguiríamos concluir o templo até a data da festa, né, das celebrações que estava tendo em Caicó. E aí eu disse, pastor, tem muita coisa para fazer lá ainda, mas eu vou fazer a minha parte, certo? Eu vou fazer a minha parte e vou me esforçar. E aí, se o senhor quiser marcar, aí ele disse, não, eu só marco se você disser que dá certo. Aí eu fui E diz e que disse que dava. dava certo. Pronto. Aí depois que você dá a palavra,
Aí você tem que dar seu jeito, né? Rapaz, e aí eu comecei. Foram 90 dias. 90 dias. Eu praticamente, nesses 90 dias, eu morei em Inês Velha. Nesses 90 dias não teve um dia só que eu não estive em Inês Velha trabalhando. Teve dias que eu pensei que eu não ia conseguir, de cansaço físico e cansaço mental, né? Eu não encontrava assim mais, eu não via mais como fazer o trabalho, né? Tanto a condição física não tinha. Eu comecei até a desenvolver nesse período uma ansiedade. Eu nunca tive ansiedade, mas nesse período eu estava andando assim pelas ruas e de repente a minha mão era um suor, começava a suar do nada, sabe? Acordava assim, assustado, toda hora a mão suando muito. Eu procurei saber o que era e o pessoal começou a dizer que era uns sintomas de umas crises de ansiedade. Mas Deus foi misericordioso, nos deu a sua graça, né? Nos deu, nos sustentou, nos deu saúde e disposição. Todo dia, quando eu acordava, eu dizia: Senhor, me dê condições de eu chegar ali. Eu preciso chegar ali. E aí, faltava muita coisa ainda. A parte de instalação elétrica Parte de também. instalação elétrica, parte de pintura, né? De massar as paredes, de pintar, de instalar as lâmpadas, né? Aí tinha parte de estrutura, de mobília ainda, assim, era As um cadeiras. púlpito, as cadeiras, né? Rapaz, era muita coisa, né? E aí, e ainda faltava alvenaria ainda, calçada, não tinha calçada ainda na igreja, né? Tinha que fazer ainda a frente, a fachada tinha que fazer ainda. Teve que botar a cerâmica da frente, né? O porcelanato, e pintura, e tinta, meu amigo. Vocês fizeram parte desse processo final, assim, né? Desde o começo, mas no final vocês se envolveram tanto assim nos detalhes das coisas que vocês sabem como foi difícil, né? E a gente, Anania, não tinha pagado, não tinha pagado a mão de obra ainda. Mas ou eu pagava mão de obra nesse final, ou eu não conseguia concluir. Não conseguia concluir. E aí Deus levantou pessoas como Alex, que está aqui nesse encontro, né? E ele é pedreiro e ele disse, Jairo, eu vou lá trabalhar para Isvelha e vou trabalhar assim a um preço de servente, né? A diária de R$ 80 para você. Eu disse, pronto, tá fechado. Não sei como eu vou lhe pagar, mas pode vir trabalhar, né? E aí comecei a pedir. Toda semana eu postava, eu via o que eu ia fazer na semana e dizia, irmão, essa semana eu preciso de tanto para mão de obra do pedreiro. Preciso de tanto para material A, B, C, e dizia o que estava precisando. E aí, todas as semanas, Ananias, Deus mandava o recurso sobrando, né? Mandava sobrando, além do que a gente pedia. E foi assim durante os 3 meses que nós passamos ali. Deus supriu todas as vezes. Nós pedíamos, tinha semana que era 1.500, tinha semana que era 2.000, tinha semana que era 3.500, tinha semana que era 5, né? E no final já, quando a gente estava precisando de ainda um púlpito, tinha encomendado um púlpito, né, para a igreja. Já tinha feito as instalação, tudo, pintado, aí faltava o púlpito e as cadeiras, né? E aí nós entramos no desafio das cadeiras, de dividimos as cadeiras em algumas parcelas. Os irmãos mais uma vez abraçaram a causa das cadeiras. As cadeiras foram, acho que 10.500 e pouco, se eu não me engano. 60 cadeiras, cada cadeira custa R$ 175. Então 10, não me lembro exatamente agora o valor, mas foi 10.000 e pouco, foi 10.500 e pouco, se eu não me engano. E aí, tinha um púlpito de R$ 1.600, né? E aí Deus cuida de todos os detalhes, né? Eu disse, Senhor, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro desse púlpito, né? E aí, de repente, um irmão liga para mim e disse assim, Jário, tem um pessoal aqui do Rio de Janeiro, olha só como é as coisas, pessoal do Rio de Janeiro, que eles estão aqui em Natal participando de um evento. E eles são de uma escola missionária. E eles querem um local para fazer a prática, né? Eles tinham estudado a teoria e estavam querendo um local para praticar. E eu indiquei Inês Velha. Dá certo, eu digo, dá certo demais, mano.
Dá certo demais. E aí, esses irmãos vieram, um grupo de 10 irmãos, lá de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Quem eu até cumprimento aí o pastor Igor, né? E toda a equipe que vieram, pastora Rossana, e passaram 2 dias conosco em Inês Velha, evangelizando, daí visitando e fazendo trabalho. Foram 2 dias muito abençoados, muito impactantes ali. E esse grupo de irmãos se reuniram, né, eles viram o trabalho do Senhor, se reuniram, e no dia que eles estavam lá juntos, eles deixaram uma oferta lá de mais de R$ 1.000, né, para a gente fazer a obra. Uma das irmãs que estavam com ele, né, vendo a necessidade, assim, algumas coisas para fazer, ainda disse: está precisando tanto de quê? Eu disse: está precisando de algumas coisas ainda, mas tem uma coisa que eu já estou devendo, porque eu já encomendei, né, que era o púlpito, né, e quando eu receber daqui a 4 dias eu tenho que pagar. Ela disse: "É o quê?" Eu disse: "É o púlpito". "Quanto é?" 1.600. Ela disse: "Pronto, vou lhe dar o púlpito da igreja". Olha, Foi lá comigo o homem e pagou o púlpito, né. E aí, e assim, e esses irmãos, eles disseram a mim: durante 12 meses, nós vamos mandar uma oferta de R$ 400 para ajudar você aqui". Então é o cuidado de Deus, né. Eu digo sempre, Ananias, que Deus só quer que você se coloque à disposição. Pronto, porque o resto é com ele. A missão, na verdade, é dele. A missão é de Deus e nós somos apenas cooperadores, como diz o apóstolo Paulo, né. isso. E quando você inicia, quando você coloca, se dispõe a fazer, Deus já Deus já tem tudo pronto, Deus já tem mobilizado todos os recursos, né, todas as ferramentas, todas as estratégias para que a obra seja feita, né, e o nome dele no final seja glorificado. E a sua vida nessa comunidade de Inês Velha, com a construção desse templo, é um exemplo claro disso que você acabou de dizer, do cuidado de Deus quando a pessoa se dispõe É, a fazer a sua obra, né. E quando a gente chega lá, é até uma propaganda e um estímulo, né, para o pessoal visitar esse trabalho, essa obra. Quando a gente chega lá, depois de enfrentar todo esse desafio de 1 hora de percurso, na estrada de barro, de buraco, né, de areia e tal, eh, e a gente olha que a primeira imagem que tem quando chega na comunidade já é o templo. E não é qualquer templo, é um templo com toda uma, estrutura de material de primeira qualidade, né. Você disse aí é. porcelanato, as Porcelanato, as cadeiras, bem confortáveis, cadeira de igreja grande, né, de igreja de grande, igreja de tempo central, de igreja certo, o então, piso, o né, que fica piso, refletindo, o isso, telhado, tem um brilhoso. lustre também Tem o lustre, né, no as púlpito. luminárias, tudo bem organizado. O som da igreja, né, quando a gente não tinha som ainda, uma um meu irmão, né, ligou para mim e disse assim: "Jairo, como tá o som da igreja?" Eu disse: "Rapaz, eu tenho uma caixa amplificada e tenho outra caixa que eu tenho aqui também, que é 2 caixas amplificadas que eu tenho, uma que eu fazia os cultos na ar livre e outra que eu usava mais nos cultos na igreja. Aí, mas assim, o som mesmo da igreja ainda, né, não tenho esse som". Ele disse: "Pronto, pois você já tem o som". Olha só como é as coisas. Eles tinham um som quando eles tinham a empresa aqui, e eles montaram um auditório na empresa, e tal, e fizeram acústica, né, montaram o equipamento de som, tudo. Usaram quase nada, porque a empresa passou por essa mudança, né. E as caixas ficaram lá, os microfones sem fio, as caixas da Stanner e os microfone Stanner, tudo muito novo. E colocaram para vender no OLX. E tava lá anunciado as caixas por R$ 12.000, né. E aí, um dia, olha só como é as coisas, eu disse assim: "Senhor, aquelas caixas lá da empresa era ideal aqui para Inês Velha". Caixa bonita, né, um som de qualidade, um negócio muito sofisticado, tanto em design como em qualidade, né. Manda o recurso pra gente comprar, Senhor, né. né, manda essa benção pra cá. Aí meu irmão liga pra mim perguntando como é que estava o som da igreja. Eu disse: "Rapaz, tá, a situação é essa aí". E inclusive quem já tinha me dado esse som tinha sido a empresa mesmo, né, quando eu vim pra obra eles me deram esse som, né, pra mim fazer os cultos. Então, Deus surpreendeu a gente. São as caixas, assim, de um som de tanto que o pessoal que foi lá instalar o som
ajeitar antes da inauguração, eles disseram assim: "Rapaz, esse som aqui é melhor do que o da igreja central da gente. Essas caixas aqui, só elas aqui já então você não precisa de potência, elas já são todas as 2 caixas são ativas, né, as caixas, então é assim, algo bem atualizado e bem sofisticado, né". E o que eu ia dizer é justamente isso, que, diante desse material, físico, estou falando, né, da qualidade do material e toda a estrutura do templo, quando a gente vê isso e olha para o entorno da comunidade, que destoa, Uhum. né, considerando a realidade da comunidade, da região e como o templo está ali. De maneira que quem não conhece toda a história, uma pessoa que não ouviu esse podcast aqui, né, não sabe, e que chega lá na frente da igreja pela primeira vez, e agora é uma caixa postal, né, É, um cartão postal. cartão postal, quer É, dizer, é, é um cartão postal, é uma é é um espaço de turismo, vamos turismo. dizer assim, É isso mesmo. né, e o pessoal também faz turismo lá, porque tem umas serras, né, Isso, tem. então veio mais um, ponto turístico, que É, foi o templo, né. Mas aí sim, você olha para aquilo ali e fica se perguntando como foi possível. Como é possível que algo desse porte se levante neste lugar? é, é E algo a gente percebe que só é possível porque quem está por trás é o Deus para o qual nada é impossível, né. um Deus muito grande, né. Esse é o Deus que a gente serve, que a gente tem anunciado ali na Isvelha. Muito bem. Todas as pessoas que vai lá passam, pessoas de várias religiões, que passam e eles têm que parar no templo. E se vê aberto e se eles virem aberto, eles querem entrar, para Uhum. conhecer. Agora para a gente concluir, Jairo, me falem então com relação, você pode fazer uma síntese aí, Sim. em relação à parte espiritual, vamos dizer assim, Uhum. se for, se é possível a gente fazer essa separação, né, porque o material com o espiritual, em todo esse processo se fundem. Isso. Mas eu digo especificamente em relação ao que Deus está fazendo na transformação das vidas, né, as pessoas que estão se convertendo ali. Sim. Deus tem feito algo muito extraordinário ali na Esvelha, né. E como desde o início a gente disse, não tinha nenhum crente, e quando a gente chegou as pessoas diziam que a gente era doido. As pessoas da comunidade diziam que a gente era doido, porque eles diziam assim: "O que é que esse povo veio lá de Natal fazer aqui? Tá vendo que ninguém vai ser crente aqui?" Porque eles conheciam a realidade da comunidade e eles diziam que o povo não ia ser crente. Então assim, hoje nós temos crentes na nossa igreja, nós temos 20 crentes, né. Isso fora eu e Vaininha, né. Conosco somos 24 pessoas na igreja. E desde, eh, pessoas que eram alcoólatras, né, que viviam uma vida totalmente perdida, pessoas que eram viciadas em drogas, pessoas envolvidas na feitiçaria, né. Então assim, famílias inteiras têm aceitado Jesus, têm se convertido. O evangelho tem alcançado essas pessoas e tem causado uma transformação muito grande na vida delas, e isso tem causado impacto na comunidade, porque no começo as pessoas desacreditavam, né, não acreditavam, aquele negócio todo, e diziam assim, teve uma vez que alguém disse para mim assim: "Você nem constrói o templo, você nem fica aqui, e as pessoas que aceitaram, todas vão se desviar". Disse na minha cara assim, com O toda Sanballat e Tobias lá de Neemias, né? foi, disse mesmo assim, aí eu disse assim, eu respondi, eu disse: "Hoje é uma grande amiga minha, Olha, grande amiga minha". Isso foi no começo, né, assim, e aí hoje eu disse a ela assim, eu disse: "Deixa eu dizer uma coisa, nós vamos construir o templo". Porque ela dizia que a gente não ia construir, porque a gente não tinha recurso. A igreja não tinha igreja, né, não tinha. Como é que vai construir? Se eu disse: "Nós vamos construir o templo". Tem uma coisa, nós vamos construir mais rápido do que a senhora imagina. Segundo,
nós vamos continuar aqui até o dia que Deus nos chamar para outro lugar. Mas quem tira a gente daqui é Deus quem vai tirar aqui, foi ele quem nos trouxe. E o terceiro, os que estão lá vão continuar. Deus vai salvar mais. E vai salvar até a senhora. Na hora ela se agitou, né? Mas hoje ela. Esses dias mesmo, a Aninha ligou para mim ontem, ela disse que ela estava ligando, perguntando quando é que seria o evento das mulheres, né? Que nós vamos realizar agora no dia 8 de março, sábado, próximo sábado Sim. agora. Ela já está perguntando, e aí, vai ter mesmo? Já fizemos culto na casa dela, fizemos o último culto que a gente fez lá, ao ar livre, foi na casa do filho dela, que ela pediu, né? E eu mando um abraço para ela, Dona Nela, né? Toda a sua família, uma família muito abençoada. Amém. Então temos 20 crentes, né, conosco 24, né? Temos expandido a pregação do evangelho, né, em outros lugares e Deus tem feito coisa extraordinária. E agora, dia 8 de março, é um grande encontro que nós fazemos lá todos os anos, já é o quarto ano. Só que esse ano vai ser ainda maior, né? Esse ano Deus abençoou a gente de uma maneira extraordinária e a gente conseguiu aí arrecadar mais ou menos uns R$ 4.000 para organizar esse evento, né? Então a gente tinha vontade de fazer, de dar uns brindes para as mulheres, né, que participa do evento, né? E a gente conseguiu 10 liquidificadores, né? Liquidificadores bons, pranchas, né? De dar as mulheres, né? Ajeitar os cabelos, né? Escova rotatória, eh, panela de pressão, né? Tapaué. Rapaz, é muita coisa que a gente conseguiu, só coisa boa de primeira. E tudo isso, né? Os irmãos quem se mobilizaram e nos ajudaram. Vamos fazer lá uma festa muito grande, com bolo, comida, refrigerante, né? E é um evento muito esperado lá na Inês Velha, por todas as mulheres da comunidade, né? Então, é isso, né? Deus tem feito coisas extraordinárias ali, Inês Velha. Amém. Nós esperamos que esse seu depoimento, esse seu testemunho, ele realmente venha alcançar, com certeza ele irá alcançar muitas vidas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Sim, E seu testemunho de vida e de chamada ministerial também estimulará muitos que têm chamada para realizar a obra do Senhor nessa área, né, das missões. E eu queria passar para você uma lembrança desse nosso encontro, tá bom? amém. Não sei se você vai cuidar, mas eu acho que você vai cuidar lá, Inês Velha, né? Com muito carinho. Obrigado, Claudio Ananias. E eu quero agradecer a você, né, a sua equipe, né, por todo o acolhimento e todo carinho que vocês sempre tiveram por nós. E eu me lembro de um dia, eu vou tentar aqui, não chore. Pode ficar à vontade. Tava passando por um problema e aos olhos, aos nossos olhos e os olhos humanos é algo assim bem difícil, né, de se resolver. E eu na igreja pedi oração, né, e muita gente chegava para mim e dizia assim: "Homem, você vá logo lá, eu não vou dizer aqui o problema para não, Sim, sim. e vá lá e resolva isso logo, e tal". E eu lembro que um dia eu estava fora da igreja, eu vendi um livro, vendi uma revista assim de escola dominical, e você passou por mim, não sei nem se você se lembra disso, né? Mas aí você olhou para mim com esse seu jeito assim, calmo e sereno, né? E aí bateu assim no meu ombro e disse assim: "Deus vai reverter essa situação". Pronto. Você disse isso, foi-se embora e eu guardei aquela palavra no meu coração. E Deus reverteu a situação.
Deus fez uma coisa assim impossível aos olhos de todos os profissionais, né? Sim. E as pessoas que da área que não tinha condições. Mas naquele dia, Deus se utilizou de você para mim descansar o meu coração, posso dizer assim, né? Eu estava preocupado, muito preocupado. Não sou eu com minha família, mas aquele dia, para mim, até hoje eu guardo essa palavra no meu coração. Eu disse assim, eu vou me lembrar para me dizer isso lá a Ananias lá no, na hora da entrevista, né? Então, Essa sua fala é um presente que você está devolvendo, né? Depois desse que eu lhe entreguei, amém. porque eu não me lembrava de ter dito essa frase, mas Uhum, naquela época a gente estava acompanhando tudo, né? sim, Que estava ocorrendo no contexto da sua vida e como Deus estava agindo, né? Para lhe preparar para sim, fazer a obra que você tem realizado hoje. Mas que bom, então, que sim. nós estamos aí juntos, sendo canais de bênção, né? Isso mesmo. E realizando a obra do Senhor. Então, eu quero agradecer sua participação, Amém. Jair, aqui conosco. E deixe uma mensagem aí, pode se dirigir à câmera e deixe uma mensagem para todo o pessoal que vai estar ouvindo. Amém. Eu quero dizer a você, meu irmão, né, ou minha irmã, que tem um chamado de Deus, que se sente vocacionado para a obra missionária, né? Que, que aceita o desafio, né? Seja qual for o desafio que você está sendo convocado, desafiado aí, aceite, porque aquele que chama, ele se responsabiliza por todos os detalhes. Aquele que chama, ele capacita, ele cuida, ele abre portas e ele faz milagres extraordinários. Então, meu recado para você é esse. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Queremos agradecer então a participação de Jairo e também dizer a vocês que sejam beneficiados, sejam edificados com todo este conteúdo para a glória de Deus. Amém.